E eu convido você, nesse momento, nós passamos a nossa escola bíblica dominical, e onde nós vamos também tratar de algo que, se for visto da perspectiva correta, fará com que os nossos medos e as nossas ansiedades deem lugar à esperança, com certeza. E eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Nós já passamos então a nossa escola bíblica dominical. Abra comigo a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 4. A minha expectativa com o estudo do livro de Apocalipse é muito mais do que tirar as suas dúvidas em relação a esse livro, mas é trazer esperança para o seu coração, mostrando que todas as coisas ficarão bem. É por isso que nós começamos o estudo de Apocalipse, porque Apocalipse ele foi escrito justamente com este propósito: levar esperança àqueles que estão em sofrimento e também chamar ao arrependimento aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida longe dos caminhos do Senhor. Então as luzes de alerta vão acendendo aqueles que estão distantes do Evangelho. Mas aqueles que estão com o Senhor certamente têm o seu coração confortado por essa palavra, não é? Nós somos confortados, enquanto aqueles que estão distantes do Evangelho são confrontados, não é? Então vamos ler Apocalipse no capítulo 4. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como que de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu vou lhe mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Alguém estava sentado nesse trono, e esse que estava sentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia também um arco, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como que um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e também à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Muito bem, nesse momento o tema que eu dou para esse estudo nosso é que a visão do trono de Deus muda a nossa perspectiva. A visão do trono muda toda a nossa perspectiva. O apóstolo João agora, depois de haver escrito as 7 cartas às igrejas menores, que estão na Ásia Menor, não é? Igrejas que nesse momento estão na atual Turquia, ele ali naquele momento identificou muitos problemas existentes naquelas igrejas. Apenas 2 igrejas passam tranquilamente, não estão vivendo confortavelmente, estão debaixo de perseguição, debaixo de pressão, mas Cristo faz elogios a estas 2 igrejas, Filadélfia e Esmirna. Da nossa perspectiva, quando nós olhamos para as demais igrejas, né, incluindo essas 2 que estão muito bem, nós podemos pensar que a igreja está sempre em perigo. Nós vimos perseguição interna, provocada por falsos líderes nestas igrejas, pessoas que estavam se dando a heresias, a falso evangelho, a mentiras propagadas internamente por falsos irmãos. Há também uma pressão externa que vem do Império Romano e também da religião judaica daqueles dias, pressionando os nossos irmãos cristãos a que abandonem a fé e aceitem César como o seu Deus, não é? Também os judeus fazendo pressão aos nossos irmãos ali. Alguns dos nossos irmãos naqueles dias já haviam morrido e nós começamos a perceber uma igreja bastante fraca naqueles dias. Uma igreja que possivelmente não vai sobreviver. E começamos então, possivelmente, a ficar preocupados, não é mesmo? João, com certeza, ficou preocupado depois de haver escrito aquelas situações daquelas 7 igrejas, não é? Situações que podem levar a igreja à destruição e que de fato levou, né, algumas daquelas igrejas à destruição, não prevaleceram. Mas João agora é chamado a um outro local nos céus, onde Deus vai lhe mostrar algo extremamente importante para todos nós, não é? Vai mostrar que aquele que governa a igreja, aquela igreja que é fraca diante dos olhos humanos, é um Deus todo-poderoso que está sentado no trono. E aqui há uma comparação também em relação ao trono de César e ao trono de Deus. Quando João escreve então este capítulo 4, é como se ele chamasse a atenção dos nossos irmãos das igrejas da Ásia Menor e dizendo para eles: olha, se vocês estão temendo o trono terreno de César, é porque vocês não conhecem o trono de Deus, o trono do governador do universo. Eu vou lhes mostrar que o trono daquele que governa o universo é maior do que a própria terra. Diante desse trono, o céu se torna pequeno. Tamanho poder que emana desse trono, tamanha grandeza, glória e esplendor que emanam desse trono. Então há essa comparação que fica para nós pensarmos também, enquanto os nossos irmãos talvez estivessem temendo o trono de César, o apóstolo João faz com que eles virem os seus olhos para os céus e passem a temer, na verdade, o trono, aquele que está no trono e que governa o universo. Vamos ler então, aí no nosso capítulo 4, os versos de 1 a 3, e eu quero pensar com você sobre este governador do universo, esse Deus soberano, mas que também é um Deus misericordioso. Versos de 1 a 3, eu vou começar a explicar para você algumas imagens que vão aparecendo, tá bom? O Deus soberano
também é misericordioso. O Deus glorioso, aquele Deus que está sentado no trono, não é diferente de César, ele governa o mundo todo, mas com ele está também a misericórdia. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como que de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, depois daquilo que foi dito às igrejas então. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e do trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco semelhante no aspecto à esmeralda. Pois bem, agora aqui começa um exercício na nossa mente e também da nossa fé, em que algumas coisas podem ser explicadas e outras coisas é muito difícil ser explicadas. Deus é um ser completamente diferente de todos nós, não é? Nos céus nós veremos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, todos sendo refletidos a partir da pessoa de Deus o Filho. Mas como isso deve acontecer, nós não sabemos, a Escritura não entra em pormenores. Aquele que João está vendo agora sentado no trono não é Deus o Filho. Deus o Filho vai aparecer no capítulo 5 de Apocalipse, não é? Ele vê agora Deus o Pai e ouve a voz de Deus o Pai. Só que ele não procura fazer uma descrição de como é Deus o Pai, diferente de quando ele vê Deus o Filho, que tem um corpo glorificado, não é? O Deus encarnado ainda permanece em um corpo glorificado e assim permanecerá por toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo permanece em um corpo glorificado neste momento nos céus. Mas esse que João vê no trono é Deus o Pai. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não arrisca fazer uma descrição de como é Deus o Pai. Tudo que ele faz é dizer a partir de cores a semelhança daquilo que ele está vendo, daquele ser que ele está vendo. Olha, este que eu estou vendo é semelhante a, se parece com, mas ele não diz é isso, é aquilo outro, é assim. Ele não diz, é semelhante. E você deve estar se perguntando: pastor, por que ele faz isso? Simples. Porque a nossa mente, por mais prodigiosa que seja, ela não consegue imaginar o que é o céu. Por mais inteligente que nós sejamos, por mais que nós estudemos a respeito dos céus, a respeito de tudo aquilo que envolve a glória celestial, a nossa mente encontra muros. Nós não conseguimos transpassar. É difícil explicar. Então você imagina um homem que vivia há 2000 anos atrás, o apóstolo João, olhando para todas estas coisas e com o conhecimento daquele tempo, não é? Ele vai olhar e vai ver todas estas coisas. Ele vai dizer: olha, isso que eu estou vendo é semelhante a isso aqui, é semelhante a isso aqui. Não é isso, mas ó, se parece, só para você ter uma ideia, se parece com isso, ok? O mesmo acontece com o apóstolo Paulo. Se você se lembrar, ele faz uma descrição de um homem que subiu aos céus e ele diz: se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas é bem possível que este homem seja ele mesmo. E ele diz que este homem viu coisas inefáveis, coisas gloriosas que não é lícito ao homem dizer. Graças a Deus, nós temos o apóstolo João agora fazendo pequenas descrições, nos dando pequenos lampejos daquilo que ele está vendo dos céus. Por mais prodigiosa que seja a nossa mente, o entendimento que Deus nos deu da sua palavra, nós ficamos muito aquém daquilo que é os céus.
Muitas pessoas pensam que os céus têm ruas de ouro, de pedras preciosas e tantas outras coisas. A bem da verdade é que aquilo que há nos céus é completamente outro, é completamente diferente de tudo o que nós já vimos. Nós poderíamos fazer uma descrição do Jardim do Éden. Do Jardim do Éden nós poderíamos fazer uma descrição das suas cores belíssimas, o seu cheiro belíssimo, a água límpida, não é? Os animais todos em acordo, não é? Você poderia brincar com qualquer animal ali, não há fome, não há peste, não. Você consegue fazer uma descrição muito boa do Jardim do Éden. Mas quando nós falamos do céu, aí a imagem é outra, aí a imagem muda. E por mais prodigioso que nós sejamos, o céu é o trono de Deus. É muito difícil fazer qualquer descrição daquilo. Pois bem, o apóstolo João então passa a fazer uma descrição daquela pessoa que ele vê no trono, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele passa então a descrever este ser que está sentado ali no trono. Deixa eu só baixar o meu notebook aqui. Isso. Ele passa a fazer uma descrição então deste Deus a partir de cores. E ele utiliza aqui 3 cores e também um arco, não é? Então vejamos, primeira coisa ele diz que aquele ser que ele está vendo sentado no trono tem o aspecto de pedra de jaspe. A pedra de jaspe ela tem uma cor branca, né? como que um branco espelhado. Então essa primeira imagem que João está descrevendo para nós é a imagem de um dos principais atributos do nosso Deus, uma imagem de santidade. Então aquele ser que ele está vendo no trono é um ser que emana dele santidade. A coloração que ele está vendo a partir, sendo propagada desse ser, é uma cor branca, não é? Relampejante, e que emana então santidade deste ser. Por mais que ele não consiga descrever para nós como é este ser, não é? Ele diz, olha, deste ser que eu estou vendo emana, né? Relampeja santidade, um dos principais atributos do nosso Deus. Quando nós olhamos para Isaías no capítulo 6, nós vemos que o profeta Isaías, lá no capítulo 6, nos diz exatamente isso, que os anjos estão ao redor de Deus, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí está um dos principais atributos de Deus sendo cantados, sendo entoados. E agora aqui em Apocalipse, este principal atributo de Deus, que é a sua santidade, ganha então contornos de mostrar, de revelar que ele é um dos principais atributos do nosso Deus. Semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Então nós teríamos uma emanação de uma luz branca, indicando a santidade de Deus, e nós temos também igualmente a emanação de uma luz na cor de sardônio, que significa para nós aí uma cor mais parecida com um aspecto de sangue, uma cor assim mais avermelhada. E se aquela cor jaspe indica a santidade de Deus, esta cor sardônio indica a redenção que procede da parte de Deus o Pai, apontando então para o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para o sangue do Filho. Então nós teremos que imaginar isso que João está querendo passar para nós, uma cor sendo emanada na cor branca, né? Uma luz branca fortíssima, e agora junto dessa luz branca também uma luz avermelhada, como se fosse uma espécie de um círculo ao redor deste ser. Não é possível dizer se João ele consegue ver o ser que está no meio dessa luz, porque ele passa a descrever a luz que emana do ser e não o ser em si, tá bom? Então, luz branca, luz também avermelhada, indicando a redenção.
E agora ele passa também a descrever uma luz na cor esmeralda. E ao redor do trono há também um arco semelhante no aspecto à esmeralda. Então você teria que pensar em uma espécie de um arco-íris, né? Nós chamamos de arco-íris, mas na verdade é um arco, né? Na cor verde, ok? Então é esta imagem que João vê daquele que está sentado no trono. Ele percebe que tem alguém assentado no trono, mas ele não consegue fazer a descrição. Eu não sei se ele consegue enxergar esse ser que está ali, né? Ele diz que tem alguém sentado, mas ele passa a descrever então apenas a luz que emana desse ser. Uma luz branca, indicando a santidade, uma luz vermelha, indicando a redenção, o sangue do Filho, que está sempre diante de Deus o Pai, ok? Então, daí nós dizemos que Deus o Pai olha para nós sempre a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, todas as obras dos filhos de Deus, quando são olhadas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, são obras perfeitas. Isso é graça. Você é o melhor trabalhador que Deus já viu, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o melhor marido, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é a melhor esposa que Deus já viu. É a melhor mãe, não por causa de você mesmo, mas por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre diante de nosso Deus, o Eterno Pai. Em terceiro lugar, nós também podemos ver ali este arco na cor esmeralda, uma cor esverdeada. E este arco significa, então, para todos nós, a redenção também que está diante de Deus. Mas a redenção em um outro aspecto. Essa redenção passa a ser em relação àquele pacto que Deus fez, né? E que mediante este pacto todas as coisas estão em paz diante de Deus. Deus olha para todos nós, então, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo e também a partir deste pacto, deste símbolo de paz que está diante dele. Quando nós olhamos para Gênesis, lá no capítulo 9, nós vemos que Deus coloca um arco como símbolo da sua aliança entre ele e Noé. E nesse símbolo, Deus diz que nunca mais feriria a terra com dilúvio. Deus nunca mais destruiria a terra com dilúvio. E então, Deus coloca ali um arco como símbolo dessa aliança, indicando paz. Agora, diante de Deus, há também um novo arco. Não é aquele arco que foi colocado diante de Noé, mas é um novo arco, indicando que todos aqueles que estão em nosso Senhor Jesus Cristo estão protegidos, têm paz com Deus. Eles não são mais inimigos de Deus, eles estão bem com Deus. E quando Deus olha para eles, Deus olha sempre a partir do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é como se você fosse um crente meia boca, eu não tenho outra palavra aqui, não encontro outra palavra. Mas é como se você fosse o melhor crente que pudesse haver. Isso é graça. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Deus não olha para você e para mim com falta. Está faltando no Fabiano, não. Deus olha para nós a partir de nosso Senhor Jesus Cristo e nos vê como perfeitos. Ainda que Ele vá trabalhando em nós, Ele já nos vê como perfeitos, porque a perfeição de Cristo completa e domina a nossa imperfeição. Não é a nossa imperfeição que domina Cristo, mas é Cristo e a sua obra perfeita que nos domina, não é? Que nos mantém perfeitos diante do nosso Deus. Então é isso que o apóstolo João começa a ver. Deus, o Eterno Pai, está no trono, governando todas as coisas. Meus irmãos, vou fazer uma pausa aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para a gente ver se está tudo bem, tá bom? Ver se a transmissão aqui está ok. Então, vou pedir para alguns de vocês
fazerem aí algum movimento, digitarem alguma coisa, dar um joinha só para eu saber se está tudo ok aqui com a transmissão, se não travou, tá bom? Faz isso aí para me ajudar, fazendo um favor. Beleza. Vamos passar então, vamos adiante. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Que imagem é essa? Será que Deus levou para o céu só 24 pessoas? Ou só 144 mil, como querem alguns? Obrigado, irmãos, pela ajuda. De maneira nenhuma. Estes 24 tronos que estão diante de Deus formam aquilo que nós, teólogos, chamamos de o conselho celestial, ok? Deus tem diante de si aquilo que nós chamamos de um conselho celestial. E estes 24 tronos que estão diante da face de Deus, perceba que diante da face de Deus há o aspecto da sua santidade, a redenção em Cristo, aquele aspecto vermelho, também aquele símbolo de paz, mostrando que Deus é um Deus misericordioso, e também diante da face de Deus, 24 tronos com 24 anciãos com coroas nas suas cabeças. Nós concordamos, entre os teólogos reformados e também teólogos de outras denominações não reformadas, que estes 24 anciãos que estão diante da face de Deus podem ser chamados também de presbíteros. Presbítero significa ancião na Escritura. Estes 24 anciãos que estão diante da face de Deus é a representação da totalidade da igreja. A igreja não começa no Novo Testamento. A igreja de Deus começa no Antigo Testamento, lá no Éden. Desde o Éden começa então a igreja do nosso Pai. E no Antigo Testamento nós temos a representação desta igreja nas 12 tribos de Israel. Você já ouviu falar muitas vezes nas 12 tribos de Israel: Aser, Benjamim, Dan, Efraim, enfim, Judá. As 12 tribos então representam a totalidade da igreja do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. Pois bem, chegamos no Novo Testamento e nós vemos a representação da igreja no Novo Pacto, que é os 12 apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, quando nós olhamos para este número 12 do Antigo Testamento, representando a totalidade da igreja no Antigo Testamento, e o número 12 no Novo Testamento, representando a totalidade da igreja do Novo Testamento, e então nós encontramos 24 anciãos diante da face dos olhos de Deus, o que nós temos ali é uma representação da totalidade da igreja em todos os tempos. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento estão na sua totalidade representadas diante da face do nosso Deus. E ali está a igreja, então, glorificada, a igreja vencedora, a igreja que reina. Está coroada de honra e de glória. Perceba que ao você olhar para as 7 cartas, você diria que a igreja às vezes ela é pobre, às vezes ela é perseguida, às vezes ela é fraca. Mas agora, quando você contempla estes 24 anciãos diante da face de Deus, você já percebe que ela não é mais tão fraca assim, que ela não é tão pobre assim, porque ela é rei diante do Senhor. Você percebe que ela está sentada num trono, e o trono é lugar de rei, é lugar de quem exerce também domínio, ainda que seja um domínio menor do que o domínio de Deus. Ali está a igreja, exercendo domínio, exercendo liderança. Daí também surgem algumas respostas que os irmãos fizeram semanas passadas sobre como a igreja exerceria o seu domínio ou
exerceria um governo. Está aqui a igreja representada diante do nosso Deus neste conselho celestial, sentado num trono, com coroa na cabeça, indicando o exercício de liderança, de governo no conselho celestial de Deus. Então, perceba que imagem fantástica. Nós temos representação diante do nosso Deus, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver no capítulo 5, e também a partir destes anciãos, destes presbíteros que representam a totalidade da igreja em todo o tempo. Perceba que maravilha, perceba como as coisas estão indo bem, tudo vai ficar bem, né? João então continua: deste trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há também diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Eu vou pegar algumas imagens aqui para a gente entender aquilo que João está vendo, tá bom? Estas imagens de relâmpagos que ele vê agora e de trovões é uma imagem, é uma reminiscência daquilo que está no livro do Êxodo, ok? Quando Moisés sobe a montanha, né, para receber lá as leis do Senhor e para que Deus desse a ele instruções, o povo lá embaixo, olhando, vê exatamente estes raios, estes trovões, e o povo diz então: estamos aterrorizados de medo. É esta imagem agora que tem aqui. Primeiro, uma imagem de paz passada, né, desta santidade, desta redenção, deste arco de paz que Deus fez. E agora, em seguida, João diz que há uma imagem aqui de relâmpagos, vozes e de trovões que saem do trono, que é uma reminiscência daquilo que está em Êxodo, indicando que aquele que está no trono é um ser digno de ser temido. Ele não é um qualquer. Você não chega diante deste Deus, diante deste ser de qualquer jeito, sem temor, né? A palavrinha temor, eu já ensinei vocês, é dar um passo atrás, em reconhecimento de que nós estamos diante de um ser completamente diferente. Dar um passo para trás, né? É como se você tivesse uma criança pequena, então, e você fosse uma pessoa alta, e a criança então vai chegar perto de você e ela dá um passinho para trás e olha para cima, assustada, né? Isso indica reverência, indica temor. É este movimento diante de Deus. Para que aqueles homens pudessem chegar até Deus, então a presença de Deus, e oferecer os seus sacrifícios a Deus, era necessário primeiro que eles passassem pela bacia e então lavassem ali as suas mãos, os seus pés, o seu rosto, antes de entrar e oferecer sacrifício ao Senhor. Também o sacerdote tinha diante dele uma pia onde ele se lavava para então oferecer sacrifícios e aspergir o sangue dentro do templo. Este mar de vidro que está diante de Deus é exatamente um símbolo desta imagem de que para chegar-se à presença deste Deus é necessário primeiro passar pelo processo de purificação antes de chegar-se a ele, ok? João continua sua descrição, então, dizendo que existem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, aí também diante desse trono. Essa imagem deste fogo, que ele mesmo já diz que são os 7 Espíritos de Deus, nós não devemos pensar como 7 de fato, 7 Espíritos alinhados um ao lado do outro. Na verdade, é um Espírito só na sua totalidade, um Espírito só na sua plenitude diante de Deus. Nós vamos perceber que a união entre o capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5 mostra para nós a Trindade Santa nos céus. Nós vemos Deus o Pai
sentado no trono, nós vamos ver Deus o Filho e nós também vemos o Deus Espírito na sua totalidade, na sua plenitude. Mas de repente você vai perceber que eles, em um movimento, eles se unem e parece que um só está falando. Daí nós termos essa dificuldade de mostrar aos irmãos como é este movimento. Como é que três pessoas se unem e passam a ser uma pessoa e de repente elas se mostram em três pessoas distintas novamente, ok? Tanto o capítulo 4 como o capítulo 5, então. João está vendo agora o Espírito, a totalidade, a plenitude do Espírito de Deus nos céus. Deus o Pai, a plenitude do Espírito Santo e no capítulo 5, Deus o Filho, tá bom? Adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por dentro e por detrás. Aqui está uma imagem dificílima, que nós não encontramos referência na Sagrada Escritura para dizer como é este ser. A melhor referência que nós temos é a referência que está em Isaías, no capítulo 6. Quando o profeta Isaías vê os anjos, voando, com 2 cobriam os olhos, 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa é uma imagem aproximada, ok? Mas estes seres, é dito que eles têm olhos por todos os lados, olhos por dentro e olhos por fora. É muito difícil, é um ser outro. É muito difícil pensarmos como é um ser assim. Tudo que nós podemos dizer é que estes 4 seres veem todas as coisas, ok? Eles veem tudo que acontece na terra e tudo que acontece nos céus. É o máximo que nós conseguimos dizer. Estes seres estão ali com um propósito de representação. Estes seres representam a natureza diante de Deus, representam a criação, representam o homem, os animais do campo, representam os animais voadores, os animais aquáticos. Há uma representação da natureza diante de Deus, então. O que indica que a natureza, que toda esta criação que Deus fez, é importante para ele. Entende? Não é algo que ele vai destruir, que ele vai pegar e vai jogar fora. E também não é algo que nós podemos destruir. É algo que nós deveríamos estar administrando e administrando bem. Justamente porque ela é importante para Deus, então. Ele tem esta representação diante dele. Deus não vai destruir a sua criação, antes ele vai recriá-la, ele vai renová-la, ele vai restaurá-la. Daí se dizer que o aspecto da redenção de Cristo, ele alcança muito mais do que os eleitos, ele alcança também os aspectos da criação. Inclusive o apóstolo Paulo diz isso, em Romanos: toda a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. A criação foi colocada debaixo de julgo, debaixo do domínio humano também, e sofre por causa do nosso pecado. E esta criação tem representação diante de Deus, e Deus tem ela como importante para ele, porque ela está representada diante dele. O apóstolo João, então, utiliza aí a imagem do leão, do novilho, do homem e da águia voando como essa representação da natureza diante de Deus. Talvez você tenha pensado em tantas coisas e não pensou nisso, né? Nossa, a natureza é importante para o nosso Deus. A criação dele é importante para ele, tá bom? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses seres, esses 4 seres viventes, então, que é uma representação da criação de Deus, estão voando
e estão entoando louvores ao nosso Deus. Talvez aqui seja alguma confusão que as pessoas fazem quando elas dizem que nos céus elas ficarão cantando o tempo todo. Isso não passa de uma confusão. Nós vamos cantar sim nos céus, nós vamos oferecer culto no céu, é verdade. Mas este culto ininterrupto, ele é oferecido aqui, ou esta fala ininterrupta, ela é oferecida pelos anjos de Deus. Nós vamos chegar à compreensão de que tudo que nós vamos fazer nos céus é de fato um culto. Mas não que nós vamos ficar cantando o tempo todo. Não é essa a imagem que temos aqui agora. Não é? Nós vamos fazer muitas coisas e todas estas coisas nós teremos a compreensão de que é um culto. Mas, por exemplo, nós vamos criar coisas, nós vamos construir coisas e nós vamos descobrir que esta criação, este trabalhar é um culto que estará sendo oferecido a Deus. Hoje é assim, mas às vezes nos falta compreensão disso, tá bom? Estes seres, então, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e também com estas 6 asas e cheios de olhos, parece ser uma indicação daquilo que nós temos em Isaías no capítulo 6. Mas aqui, estes seres representam, então, a criação de Deus diante de Deus, mostrando que essa terra para Deus é importante, mostrando que esse universo que Deus criou para ele é importante, tá bom? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos vão se prostrar diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Perceba como todas as coisas ficam bem. Você deve ficar bem porque todas as coisas vão ficar bem. As coisas terminam bem. Agora está aqui os anciãos, que representam a igreja na sua totalidade, depositando as suas coroas e adorando Deus, o Pai, no seu trono, também Deus, o Filho e também Deus, o Espírito Santo. Ok? Neste reconhecimento de que eles não têm glória nenhuma, mas que toda glória que eles têm é uma glória que procede de Deus para eles, é uma glória que procede de Deus para a igreja. Toda conquista que a igreja tem é uma conquista que o braço de Deus conquistou e que foi graciosamente doada para a igreja, entregue para a igreja. Por isso agora esse reconhecimento, este culto onde a igreja, na sua totalidade, retira então a sua coroa e deposita aos pés de Deus como um reconhecimento de que tudo aquilo está acontecendo por obra das mãos de Deus, porque Deus fez todas as coisas muito bem. E nós, muitas vezes, atrapalhamos as coisas, nós não conseguimos ajudar Deus, né? Então esse é um reconhecimento humilde de que Deus domina todas as coisas e que foi o braço dele que conquistou todas as coisas para ele mesmo e para a igreja. Daí essa humildade em depositar as coroas aos pés do Senhor, em reconhecimento de que ele domina, de que a força é dele, a graça é dele e que tudo deve voltar para ele, até mesmo a coroa, a glória, a honra, tudo aquilo que Deus nos dá deve retornar para ele então. E eles então vão proclamar: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Tu és digno, tu criaste todas as coisas, por tua vontade vieram a existir e foram então criadas. Aqui está o reconhecimento da igreja. Tudo ficará bem. De que maneira o olhar para este trono e para este domínio exercido por Deus então pode mudar a minha e a sua vida? Pois bem, da mesma forma que mudou a vida daqueles primeiros cristãos na Ásia Menor. Quando eles olham para o trono de César e temem a perseguição,
tem medo daquele homem que está ali, um homem truculento, um homem violento, o apóstolo João então abre as portas dos céus e mostra para eles o trono de Deus. Que aquele que governa o universo, ele não é truculento, ele não é violento. Antes, ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que chama todos os homens para que se reconciliem com ele a partir destas imagens que vão sendo mostradas então. É um Deus que mostra que para a sua igreja tudo terminará bem, tudo ficará bem. Ainda que no tempo presente, alguns homens tentem arrancar o nosso coração do peito, tentem matar-nos, eles podem apenas fazer isso com a nossa carne, com o nosso corpo, mas não podem dominar nem prender a nossa alma, porque ela pertence ao nosso Deus. E até mesmo este corpo, que pode ser dilacerado, este Deus Todo-Poderoso colocará em pé novamente e nos dará um corpo novo, um corpo glorificado. A partir dessa perspectiva, nós podemos começar a ter esperança então, sabendo que tudo ficará bem. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ser dominados pelo medo, dominados pela ansiedade. Antes, a nossa fé, que vai nos mostrando todas essas imagens do céu, pode ir trabalhando o nosso medo e a nossa ansiedade. Tudo aquilo que nós sofremos aqui, nós não sofreremos nos céus, porque tudo está bem. O mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, em um abrir e fechar de olhos, quando a minha morte e a sua morte chegar, e você então piscar os olhos, você estará diante deste Cristo ressurreto, que prometeu que todas as coisas ficariam bem. O seu braço já lhe conquistou a vitória, e nós estamos agora seguindo exatamente para diante desta vitória, para diante desta proclamação. A minha oração, meu amado irmão e irmã, para que você que esteja aí com medo, ansioso, sendo dominado pelas angústias dessa vida, talvez buscando lutar também contra o seu pecado, a minha oração é para que Deus fortaleça você na fé, para que a partir desta mensagem você possa ter um divisor de águas na sua vida e ajudar você a compreender que as coisas que nos aguardam nos céus são superiores às coisas dessa terra. A presença de Deus é superior a todo benefício temporário, a todo gosto temporário que o pecado pode nos conceder. Ok? Deus tem muito mais para mim e para você. Vamos orar? Vamos falar com Deus e então encerrar a nossa escola bíblica dominical? Deus, em nome de Jesus, papai, muito obrigado pelo esse estudo da tua palavra, muito obrigado, ó Deus, por este entendimento, muito obrigado por estas imagens que o Senhor nos dá, ó Deus, ainda que sejam pequenos lampejos daquilo que nós veremos nos céus, ó Pai. E a nossa mente, ela é extremamente limitada para contemplar as coisas que João está vendo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, pela fé, ó Deus, a estarmos firmes no Senhor, aguardando este dia glorioso em que nós todos estaremos reunidos nos céus, ó Pai. Aguardando esse momento, ó Pai, em que nós vamos contemplar a Tua face, nós vamos contemplar o Espírito na face de Cristo e toda glória, ó Pai, resplandecerá também sobre nós. Seja conosco, ó Deus, nos fortalecendo, nos dando uma medida maior de fé, nos abençoando ainda mais do que o Senhor tem abençoado até aqui, nos fortalecendo contra o pecado, ó Deus, porque diante de todo o universo é o Senhor quem domina, é o Senhor quem nós temos que temer, ó Deus, é o Senhor quem nos dá todas as belezas e as maravilhas que nós tanto buscamos, Pai. Seja com cada um de nós, seja com as nossas famílias, Pai. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus seja contigo. E nós voltamos logo mais às 7 horas da noite, então, da nossa igreja. E de lá, então, vamos expor a palavra do Senhor hoje, tá bom? Ainda no livro dos Salmos, e Deus falará
aos nossos corações. Que Deus te abençoe e te dê um bom dia aí na presença dele. Um grande abraço.